Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter. Nesse vídeo aqui te dizer que o Al Rayyan do Qatar está acenando com a possibilidade, praticamente uma certeza, de pagar 10 milhões de euros, 63 milhões de reais, pelo atacante Wesley do Internacional. A proposta ainda não está na mesa com papel timbrado, mas pessoas sérias, representantes oficiais, já comunicaram à direção colorada, que vê com ótimos olhos, sinaliza positivamente e o que se tem no momento é: colocando os valores um em cima do outro e a proposta efetiva, o Inter vai fazer a venda do Wesley. E ele vai jogar no Al Rayyan do Qatar. Sim, se você é mais atento, o mesmo time do Roger Guedes, que há pouco estava negociando com o Grêmio. Mas não se tem nenhum relato se uma coisa tem a ver com a outra. Até digo que provavelmente não. O Romarinho, por exemplo, também jogava lá, saiu, e eles estavam atrás de outro atacante. E agora, o assédio no mundo árabe é em cima do Wesley. E eu insisto, botando no papel, o negócio vai ser feito. Essa já é a primeira informação para tu ficar bem atualizado já de cara e não reclamar do JB como, tá enrolando, mas cara, tem um monte de coisa, a meta do Inter, a saída debatida nos bastidores e até algumas questões sobre, o Inter gasta quase 20 milhões no custo futebol mês e por isso a gente tem que entender um pouco mais da vida do Colorado. Mas antes eu preciso te perguntar, tu já pagou teu IPVA? Tu sabe que agora tu vai correr o risco danado de dobrar uma esquina, ter uma blitz, os caras pararem e olharem teu carro e dizer assim, poxa, tá atrasado o documento. Ou qualquer um não precisa nem ir pra blitz. Qualquer coisa aconteceu, bateu teu carro, né? Bateu e tal, tem que chamar aqui em Porto Alegre de PTC, mas qualquer órgão de fiscalização, os caras vão olhar teu documento, tá vencido, velho. Tu vai ter o estresse de ter batido no teu carro, de terem batido no teu carro, tu bater no carro de alguém e ainda ter guincho, multa e tudo mais, e ainda tem que pagar o IPVA. A Zapay tá aqui para te ajudar. Esse aplicativo parcela em até 12 vezes no cartão de crédito o pagamento de qualquer restrição veicular junto ao Detran, porque eles são credenciados ao Detran e prestam um serviço de qualidade. Se quiser conhecer, na descrição no primeiro comentário. Para baixar e conhecer não custa nada, apenas tu colocar o teu cartão de crédito e colocar o pagamento, aí que tu parcela em 12 vezes. Usando meu código JVFilho20, tem 20% de desconto nesses pagamentos. Então presta atenção nisso que também vai te ajudar na descrição ou no primeiro comentário. Gente, sobre o Wesley é mais ou menos isso que vocês ouviram. A grande diferença é 10 milhões de euros é 63 milhões de reais. Só que o Inter não tem 100% do Wesley. O Inter tem metade do Wesley que comprou e pagou o Cruzeiro com o Wanderson agora no final. Pagou só parte, 2 milhões de euros. Comprou por 2, vende entre aspas por 5, a sua metade. Por quê? 50% do Inter, 50% do Palmeiras. 5 milhões de euros dá 31 milhões de reais. Além de se livrar de um alto salário de um jogador que não está performando. Por isso essa proposta seria aceita pela direção do Inter. Eu não sei se tem composição com o Palmeiras para ganhar um pouco mais ou um pouco menos. Acredito que não. O Palmeiras sabe que tem um produto aí, tendência que fique 5 de euros para cada um, 31,5, vamos arredondar aí, para cada uma das partes de reais, né? E aí é um dinheiro que, dá um alívio nas contas. Por quê? O Inter caiu mais cedo nas duas Copas do que imaginava, do que projetava e obviamente está fazendo diferença no orçamento. O orçamento do Inter já era espichado. O clube, para igualar as situações, não ter um prejuízo gigante, tinha que vender, ou tem ainda que vender daqui até dezembro, de janeiro até dezembro, 160 milhões de reais. Sim, o Inter colocou 160 milhões de reais para serem vendidos. Chegou na metade já, tá? Cerca de 50%. Não dá 80 milhões, tá? Dá 78, mas vamos arredondar aqui para ficar mais fácil. Tem o Rômulo pro Tigres, que tá agora até para voltar pro Santos, numa dessas pode pingar mais uma grana. Tem o Wanderson, que foi pro Cruzeiro, nessa troca, batimento de dívida do Wesley, que aí é contábil, mas tem que entrar, porque né, é uma questão financeira, tem que botar ali o valor do produto e tal, do teu cara, depreciação e tudo mais, mas tem que lembrar o seguinte, olha, abateu uma dívida, mas conta no orçamento, mas né, fisicamente no Banrisul lá, a hora que os caras quiserem fazer o pagamento dos jogadores, das dívidas do clube, não tem muito o que fazer para os jogadores. E tem o Johnny, que é a principal, né? Vendido para o Atlético de Madrid, o Inter ainda manteve um percentual e por isso chegou nesses cerca de 80 milhões. Ainda tem mais ou menos 80 milhões para chegar. Agora há pouco tem uma informação, o Botafogo vendeu para o Nottingham Forest, não mais para o West Ham, o goleiro John, que tinha feito discurso dizendo que ia ficar e tal, mas foi para o Nottingham Forest, que perdeu o Carlos Miguel, que foi para o Palmeiras, e aí eles estão contratando. O Inter deve ficar, com os valores que estavam falando,
10 milhões de euros total, 1,5 milhão de euros para o Inter, dá quase 10 milhões de reais. Tá bom? Tinha 80, agora a meta é 70 milhões. Tem que achar 70 milhões de reais em vendas do Internacional. Há pouco até recebi de uma pessoa que passei a confiar muito, porque sabe muito do bastidor colorado, e me passou algumas informações. Ele disse, olha, o cara que a direção está desesperada para vender é o Ricardo Matias. Até por uma questão daquilo que o Roger disse, comportamento dele ser um cara um tanto quanto verde, que precisa amadurecer algumas coisas em campo. O Roger já disse, o Roger tá meio que, ele ajuda muito o jogador, mas também que perdendo a paciência com ele. E me disseram, olha, é o cara que estão querendo vender. Ah, se chegar a proposta pelo Vitão, que teve possibilidade do Galatasaray e não foi, se chegar a proposta pelo Bernabé, pelo Borré, pelo Valência, Borré é mais difícil porque o Borré quer jogar a Copa, não foi convocado, mas quer jogar a Copa e uma mudança hoje seria quase que desistir disso, tá? Mas enfim, o fato é que o Inter precisa de venda. O Ricardo Matias é que o Inter mais sonha em vender. Por quê? Porque tem 18 anos, titular, centroavante, atacante, tem talento, qualidade, e aí seria interessante. O Inter garante que a proposta que chegou, fixa, seria na casa dos 7 milhões de dólares ou de euros. Nunca chegou uma proposta de 15. As propostas que chegavam eram 7 fixos e o resto, perder de vista e meio que, tipo, muita bonificação que é praticamente impossível alcançar. Então não adianta botar 7 fixo podendo chegar a 15, mas não vai chegar a 15. E agora que é o difícil de conseguir, que é o valor fixo, o Inter não veria uma grana boa. Então o Inter quer vender o Ricardo Matias, só não está fazendo porque de fato a situação está muito complexa e não está chegando uma proposta que minimamente aplaque. Não adianta vender só por vender, 10 milhões de reais na conta, vai pagar o salário do mês, nem chega a isso, mas 20 milhões de reais paga as contas do mês. E aí tá apertando. O Inter tá tão endividado, JV. O que aconteceu? O que esses caras fazem com o dinheiro do clube? Nessa semana, saiu uma matéria do Fabrício Falkowski no Correio do Povo, relembrando, e eu fui atrás no Portal da Transparência, tá aí, ó, a imagem do Portal da Transparência, o custo futebol do Inter. A última atualização foi de janeiro a março, agora vai sair dos próximos 3 meses até a metade do ano, tá? Já era para ter saído, não saiu. Mas o custo do futebol do Inter tá em 19 milhões e meio de reais aproximadamente. Na verdade, para ser mais sincero, 19.683 de média por mês de janeiro a março, que inclusive tem reforços que chegaram depois. Uns saíram, outros chegaram e tal. O custo do futebol é composto pelo salário dos atletas, comissão técnica, colaboradores, direito de imagem e encargos de pessoas diretamente ligadas a futebol. Ou seja, o Inter tá gastando para funcionar no futebol, a gente vai botar mais para lá, mais para cá, 20 milhões de reais. Esse é o custo. Que aí a direção diz, a folha salarial é diferente. Tá, mas é o custo. Não é folha salarial diretamente, mas é o custo para funcionar. É muito alto. Em 21 era 9. Em 21 a média nesses meses era de 9 milhões. E em 2024 foi 19 e agora também 19. Falando em grana, por isso também acontece nessa sexta uma reunião, está acontecendo no momento que eu estou gravando, uma reunião daquela comissão criada para discutir a situação financeira do clube, inclusive SAF. Nessa reunião estão os ex-presidentes, o presidente Barcelos participa, mas tem Marcelo Medeiros, tem Záquia, tem o ex-presidente Fernando Carvalho e alguns notáveis colorados, como Aode Cunha, monstro da economia, já participou do governo gaúcho, já participou inclusive do Inter lá atrás, inclusive não conseguindo atuar muito por conta das amarras do clube, mas participou. Daniel Cravo e Rogério Pastel, 2 advogados de serviços prestados para o Internacional, para tentar ver o que o Inter pode fazer. Nem que seja descartar a SAF ou colocar a SAF de fato a única saída, mas para mostrar que está muito ruim a situação financeira. Como o dinheiro, pelo jeito, não é um problema no Beira-Rio, cara, a Conmebol anunciou o Inter em 4 artigos nesta sexta-feira, pela confusão dos sinalizadores, do papel picado. Mas tem sinalizadores, tem o papel picado, tem o atraso da partida e tem até uma questão de patrocinadores, que aí é outra coisa separada, mas que tem que ter um espaço reservado para os patrocinadores da Conmebol, óbvio, e não foi bem feita essa situação. Resultado, vem multa aí. E a Conmebol, a gente não tem valor, não tem como projetar a multa, mas a Conmebol gosta de dar aquela mordidinha. Então, cara, não duvide que essa multa seja alta sim, tá bom? Inscreve no canal, olha, tendência, né? Até porque é a poteca que fizeram no gramado do Beira-Rio aquele dia, né? O Inter sabe, tanto que demitiu 2 funcionários que, segundo o Inter, participaram diretamente das ações. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.